Hello, everybody! Você foi se inscrever para o seu processo de seleção do mestrado e doutorado e se deparou com uma prova de proficiência na língua estrangeira, não é mesmo? Pois bem, eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo eu vou te explicar muitas coisas que você precisa saber sobre essa prova de proficiência. Vem comigo e não fique fora dessa. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é, uma vez que você decidiu a universidade que você vai aplicar essa prova de proficiência, você precisa pesquisar o edital, tá? O edital é aquele documento que vai ter tudo que você precisa saber sobre a sua prova de proficiência, tá? Por exemplo, que tipo de informações relevantes a gente tem nesse edital? A gente pode pesquisar a modalidade da prova. Normalmente, sempre era presencial essa modalidade, mas uma vez que veio a pandemia, né, gente, muitas coisas vieram, mudaram e ficaram dessa forma depois. Então, existem universidades que aplicam a prova de modelo online, depois da pandemia ficou no online, não voltou mais atrás, e existem aquelas universidades que mantiveram, então, o modelo presencial, tá? Então, essa informação é extremamente importante. Depois, a duração da prova. Dependendo da universidade, existem universidades que dão 40 minutos para realizar a prova e universidades que dão 3 horas para realizar a prova. Então, isso também é uma maneira muito eficaz para a gente se preparar para essa prova, né, gente? A gente tem que entender a estrutura, a gente tem que saber todas as ferramentas que a gente pode utilizar, tudo que está a nosso favor, tudo que está contra a gente, para que a gente possa se preparar mesmo, né? Não, o que não dá é para chegar nessa prova assim, tipo, eu sei um pouco de inglês e vou lá e vou fazer essa prova. Não, não é assim que funciona, tá? A gente precisa estudar a estrutura, a gente precisa compreender tudo que envolve, tá? Para a gente estar bem confiante, bem preparado. Próximo item do edital, que é extremamente importante, é o uso do dicionário. Acreditem ou não, existem universidades que não permitem o uso do dicionário, tá? A gente vai ter que ir lá fazer a prova de compreensão, de leitura, só com o que tem aqui, ó, na nossa cabeça, nada de dicionário. Outras universidades aceitam o dicionário online, tá? O que foi mais o caso da pandemia, pelo que eu pesquisei agora, nesses últimos tempos agora, pós-pandemia, todo mundo voltou para o dicionário físico, tá? Então, é uma informação extremamente relevante que a gente precisa saber. Posso usar dicionário? Não posso. Se eu posso, ele é online, ele é físico, como é que funciona, tá? Outra coisa bem importante é o tipo de questão, tá? Por exemplo, é uma questão de múltipla escolha? É questão dissertativa? Será que o enunciado está em português? Está em inglês? Eu tenho que responder em português? Eu tenho que responder em inglês? Tudo isso a gente precisa saber antes da gente traçar um plano de estudos para a sua prova de mestrado ou doutorado, tá? Não adianta a gente ir assim na cara e na coragem, tá? Siga o meu conselho, tem que se preparar, tem que pesquisar, e o edital é a melhor ferramenta, o melhor documento que pode nos auxiliar nesse momento, ok? Então, se você optar por uma universidade que aplica essa prova de proficiência online, o que a gente tem que ter em mente, então? A gente precisa prestar atenção nas exigências da internet. Lá no edital, muitas vezes vai estar escrito assim: você precisa ter o sistema operacional tal, Windows, não sei das quantas, né? Tantos mega de internet. Você tem que ter uma internet fixa, não pode variar, não pode ter picos, né? Porque assim, o que acontece? Se você está fazendo essa prova de proficiência online e dá um problema na internet, você perde a conexão, perdeu a chance da prova, tá? Então é extremamente importante que, se você optar por este modelo, você observe a sua internet, talvez faça um upgrade no seu pacote, né? Teste para ver quantos mega tem por minuto, esse tipo de coisa, tá? É muito importante mesmo, porque isso pode te desclassificar. Outra coisa, eles exigem um lugar silencioso, né? E sem ninguém por perto. Você tem que fazer a prova num lugar sozinho, tá? Sei lá, num quarto, na sala da sua casa, mas não pode ter pessoas passando na volta. Você não pode ler em voz alta, porque você ler em voz alta
vai parecer que você está falando as perguntas ou lendo o texto para uma pessoa que está ali perto, lhe auxiliar a fazer a prova. Então, isso é motivo de desclassificação, tá? Então, todas essas regrinhas é importante que você tenha ciência e que a gente preste atenção nelas sim, tá? Então, ficar sozinho num ambiente, num lugar silencioso e atendendo a todos os critérios de internet e de sistema operacional do computador, ok? Caso você opte pela prova presencial, que agora na maioria das universidades, depois da pandemia, voltaram a esse modelo, né? É preciso ficar bem atento ao local da prova, porque normalmente universidades são bem grandes, né? Então tem que ver qual é o. Às vezes eles têm mais de um campus, então ver qual é o campus, qual é o prédio, qual é a sala, ver tudo isso direitinho, ver a questão do horário de entrada, tá? Porque a maioria dos lugares pede, então, que você chegue 30 minutos antes, 1 hora antes, até para que possa apresentar o documento de identificação, né? E ver se não tem nenhum problema, nenhuma questão burocrática para resolver, tá? E também, né, não esquecer o documento, extremamente importante, o documento aquele que você utilizou na hora da inscrição e o dicionário, que vai ser o seu maior aliado na hora da prova. Aquelas universidades que admitem o uso do dicionário, nossa, a gente tem que se apegar a isso com unhas e dentes, tá? O dicionário vai nos ajudar muito, muito mesmo, tá? E eu vou te explicar mais adiante qual o dicionário que eu recomendo, qual é o dicionário que eu acho mais útil para esse tipo de prova, como utilizar o dicionário, porque não basta assim, ó. Ah, eu tenho um dicionário velho aqui da época que eu estudei no colégio, eu vou levar esse dicionário na hora da prova. Você não tem o hábito de abrir o dicionário, você faz tempo que não utiliza, né? Então, assim, você não tem esse hábito, você vai se perder na hora da prova, tá? A gente tem que fazer exercícios, utilizar esse dicionário algum tempo antes da prova, para que chegue no dia, você saiba o que está fazendo, tá? Saiba onde procurar, saiba qual é a parte do inglês-português, qual do português para o inglês, para não ficar lá pateteando na hora, certo? Então, como eu sou do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu peguei e fiz um apanhado de algumas universidades, começando por perto de mim aqui, né? E depois eu segui Brasil acima, certo? Então vamos dar uma olhada aqui na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que que ela pede na sua prova de proficiência? Então a prova da URGS ela é presencial, tá? São 2 horas de prova, sendo que tem 10 questões, é um texto com 10 questões de múltipla escolha sobre esse texto, tá? Com as perguntas e as respostas na língua portuguesa. Então, a única coisa que a gente vai ter que fazer aqui é ler a pergunta, no caso, em português, tentar achar algumas palavras que façam sentido, né? Que sejam extremamente importantes para que eu procure no texto. Aí eu vou ter que ir lá procurar no texto e tentar responder, tá? Então, assim, é bem simples, na verdade, né? Porque se tá em português as perguntas e as opções, então facilita um pouco a vida da gente, né? É permitido o uso de dicionário físico, tá? Ah, é importante dizer que eles não deixam, né? Eu não sei essa questão, assim, como é que eles fazem, se eles verificam isso no dia, mas não pode anotar nada no dicionário, porque isso acarreta cola, digamos assim, sabe? Então, é o dicionário mesmo, sem nenhum papelzinho dentro, sem nenhuma anotação dentro, tá? Esse tipo de coisa não é permitido. Outra universidade que fica perto da minha residência, né, que eu tô acostumada a lidar, né, a, a ter alunos que vão fazer prova de proficiência dessa universidade, que é o La Salle, Universidade La Salle, eles ainda estão no modelo online, tá? Pós-pandemia, eles começaram, no meio da pandemia, eles começaram com o modelo online e depois seguiram com a mesma modalidade, tá? Então, essa prova é 2 horas de prova, com 2 textos com questões de múltipla escolha, tá? Então, na verdade, são 2 textos, provavelmente ali vai ter 5 ou 10 questões de cada texto ali, né?
e todas de múltipla escolha, tá? No edital e no site da universidade, eu não encontrei informações ali sobre o dicionário. Eu queria uma informação bem recente, né? Eu sei que os alunos que eu já preparei para essa prova do La Salle utilizaram o dicionário físico, tá? Mas como essas coisas estão sempre mudando, essa informação, assim, bem recente, eu não tenho. Então, se for o seu caso de se preparar para essa universidade, teríamos então que mandar de repente um e-mail para perguntar, ter certeza de que é possível ou não o uso do dicionário, tá? Outra universidade que fica aqui no Rio Grande do Sul, perto de mim, no caso, né, é a UBRA, Universidade Luterana do Brasil. A UBRA, ela adota, então, o modelo presencial. São 3 horas de prova de as questões são de múltipla escolha, mas temos um tipo de questão diferente aqui, que ele pede um resumo de um texto, tá? E isso é um pouquinho mais complicado, requer um pouquinho mais de estudo, né? Porque, assim, além de eu ler o texto, responder as questões de compreensão, eu lá no final vou ter que ler um texto em inglês, tá? E resumir esse texto em português. Então, quer dizer que eu preciso entender o contexto geral, tentar pegar um que outro detalhe para mostrar que eu realmente compreendi e escrever, tá? Então, isso é um pouquinho diferente das outras universidades. Neste caso, é permitido o uso do dicionário físico, tá? O que é uma grande coisa pra gente, né? Muito bom. Depois, ali nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, que mantém a modalidade online. Vejam aqui o tempo de prova, gente, é muito curto, 40 minutos de prova. Vocês estão vendo que as outras universidades normalmente 2, 3 horas, né? Aqui é 40 minutos passa voando. Se a gente não se preparar, se a gente não souber o que vem pela frente, já era, tá? Então, assim, se você for fazer de Santa Catarina, fique bem atento ao tempo, ok? Então, é permitido o uso de dicionário físico, né? Isso é uma coisa bem recente agora, porque durante a pandemia ele utilizava o dicionário online, que era o Ling, tá? Que é um site de dicionário muito bom, uma ferramenta muito boa que eu gosto muito de utilizar, tá? Que mais para frente eu vou estar também explicando para você, por mais que talvez uma prova de proficiência não exija isso, é uma ferramenta boa de estudo que vale a pena a gente dar uma olhadinha, tá? A Universidade Federal do Paraná, então, temos a prova modelo presencial, são 2 horas de prova, 10 questões de múltipla escolha, tá? E é permitido o dicionário de papel. Universidade Federal do Espírito Santo adota, então, o modelo online. São 75 minutos de prova, um horário bem quebrado, né? 1 hora e 15 minutos de prova. Então, pode ter um ou mais textos, né? Não é certo que é apenas um, pode ser que tenha 1, 2, 3 textos com questões de múltipla escolha. E não é permitido o uso de dicionários. Ai, gente, eu acho assim, ó. A gente precisaria de dicionário, não tem por que não ter dicionário, porque a gente precisa, né, pesquisar, nem todo mundo sabe tudo, não existe isso de saber tudo, né? Mas talvez aqui a questão seja o quanto você sabe se virar mesmo sem saber tudo, né? Mesmo sem saber cada palavra, o que você consegue pegar no geral de informação do texto. Porque para mim não faz muito sentido não aceitar o uso de dicionário, né? Então você vai ver que a Universidade Federal do Espírito Santo não aceita dicionário e tem mais uma universidade muito famosa, muito procurada que também não usa dicionário. Que é essa daqui, que é a USP de São Paulo, né? Então o modelo da USP é online. Recentemente agora eu preparei uma aluna para essa prova da USP, então eu tô com essas informações quentinhas aqui. O modelo online foram 6 textos. Olha que cansativo, gente. 6 textos com questões de múltipla escolha. Então, são 30 questões, na verdade, tá? Então, é um texto, 5 questões. Outro texto, 5 questões. Então, a gente fica um pouco cansado, na verdade, né? Porque cada texto é um tópico, é um assunto. Então, assim, eu estava lendo ali sobre alguma coisa na área de direito e, de repente, no próximo texto está falando de redes sociais e no próximo texto está falando de alguma coisa relacionada à biologia, né? Então, isso é muito cansativo. Então, se você está se preparando para a USP,
a gente precisa de um trabalho bem árduo aí pela frente, porque ele também não utiliza, ele não permite o uso de dicionário, tá? E são esses 6 textos que é bem cansativo. Na Universidade Federal de Minas Gerais, então, o modelo de prova é presencial, são 3 horas de prova, né? Um ou mais textos, eles dizem ali, né, no edital, que pode ser que seja um ou mais, com 5 questões descritivas. Aí aqui não tem aquelas múltiplas escolhas, né? Então, realmente você precisa ver o que ele está perguntando, ir lá no texto, se aprofundar muito no que você está lendo, para que você possa responder de forma descritiva, tá? E aqui, ainda bem, né, é permitido o uso do dicionário físico. Universidade Federal do Mato Grosso, então, o modelo de prova é online, são 3 horas de prova, é permitido o uso de dicionário de papel e as questões são todas em português, tá? Então, apenas o texto é em inglês, então todas as questões, os enunciados e as alternativas são em português, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então a prova é presencial, são 3 horas de prova, 4 questões discursivas e uma de tradução, tá? E nessa tradução é bem importante, então, de novo, o uso do dicionário, porque a gente não pode traduzir ao pé da letra, tá? A gente precisa ser o mais fiel possível ao original, mas de forma que não seja ao pé da letra, tá? Até porque se você sabe pelo menos assim um 1% de inglês, você já deve ter ouvido falar que às vezes no inglês a gente inverte muitas coisas, né? Que o adjetivo passa para frente. Então aí a importância da gente ler a frase toda, ler até a vírgula, ler até o ponto final, né? E tentar compreender a informação que está naquele espaço ali. Porque se a gente for traduzir palavra por palavra, vai chegar uma hora que não faz sentido nenhum e vai ficar um show de horrores, tá? Então, aqui os enunciados são em língua estrangeira, tá? Então, tá perguntando tudo em inglês, o texto é em inglês, o enunciado em inglês, e aqui é permitido o dicionário unilingüe. O que isso significa? Dicionário inglês para inglês. Então, aqui a pessoa que for realizar esta prova já tem que ter um domínio de inglês bem mais avançado, porque tu vai ter que saber utilizar o dicionário inglês para inglês. Então, tu vai pesquisar uma palavra em inglês e ele vai estar te dando a descrição, a definição da palavra no idioma da língua inglesa, né? Então, isso complica um pouquinho mesmo, certo? Então, gente, falando em dicionário físico, nós podemos nos deparar, então, com essa encruzilhada aqui, né? Pois bem, então a universidade que eu quero fazer não é permitido o uso de dicionário. Meu Deus, socorro, né? Mas não se apavore, a gente tem que se preparar. O importante é se preparar. Tudo na vida é questão de organização e preparo. Então, não é permitido o dicionário? Ok, vamos nos preparar para isso. É permitido o dicionário online? Vamos conhecer a ferramenta. Qual é a ferramenta que eles deixam? Qual é o dicionário permitido? Eu vou me familiarizar com esse dicionário online antes, né, nos meus exercícios, nos meus estudos em casa, antes da prova. Dicionário de papel. Ok. Aceita dicionário de papel? Quantos? Isso também é importante, gente. Às vezes, eu aconselho, na verdade, a não levar um apenas. Por quê? Às vezes, a definição, a tradução que tem em um dicionário não é a mesma que tem no outro. E, às vezes, o que está escrito num faz mais sentido do que o outro. Então, assim, o ideal, se tem uma dica que eu posso lhe dar de ouro aqui, né? É que você leve pelo menos 2 dicionários, tá? Porque eles vão te auxiliar muito na hora da prova. Então, quais são os dicionários que eu aconselho, tá? Eu tô nesse ramo há bastante tempo, já ajudei muitos alunos, tá? A passarem nessas provas de proficiência de mestrado e doutorado. Já emprestei o meu próprio dicionário para alunos, tá? Ou pedi para que eles comprassem, ou até mesmo pegaram emprestado na biblioteca da universidade. Existem hoje em dia, né, aquelas estantes virtuais, dá para a gente comprar usado. O importante é você ter um bom dicionário junto com você na hora da prova, tá? Então, quais são os dicionários que eu recomendo? Esse Longman, para mim, é o melhor, tá? É o que eu tenho na minha casa, é o que eu utilizo. Ok? Então, aqui eu botei 2 versões, né? Que tem a primeira edição e a segunda. Talvez você
veja uma capa ou outra para vender aí e fique confuso, tá? Então, são o mesmo dicionário. Um é a primeira versão, outro é a segunda, tá? O Longman é fabuloso, maravilhoso. E o segundo que eu recomendo é o Oxford Escolar, tá? Que também tem essas duas versões aqui. Esse aqui que tem o verdinho em cima é a versão mais atualizada, né? Até que vem um CDzinho junto aqui. E este outro aqui é a versão mais antiga, que talvez você tenha na sua casa já, da época de colégio, ou talvez tenha uma prima que possa emprestar, alguma coisa assim, tá? Então, se eu puder te dar uma dica de milhões aqui, é que você leve 2 dicionários e, de preferência, esses dois, o Longman e o Oxford, ok? Agora, gente, olha só. Aqui eu tenho um pedaço do dicionário Longman, tá? Eu tirei um pedaço aqui de uma palavra qualquer, uma palavra que o pessoal é bem familiarizado com essa palavra mesmo, light, né? Light, na verdade. A gente fala light, né? Aportuguesado aí, de várias maneiras. Então, aqui, ó, vocês vejam todas as informações ricas que esse dicionário tem. Claro que tem coisas aqui que não servem para minha prova de proficiência. Por exemplo, ali, ó, logo depois do light, tá entre barras ali, ó, L-A-I-T. Aquilo ali, o que que é? É a pronúncia da palavra, tá? E essa pronúncia ali tá bem simples da gente compreender, né? Porque o A, I, T ali, tudo é bem parecido com o português, então facilita. Tem alguns casos que vocês vão ver que tem uns símbolos que talvez seja mais difícil de vocês compreenderem, tá? Mas então ali, ó, eu tenho a pronúncia correta. Por que que esse light tá em rosinha? Esse Longman e o Oxford novo também tem essa variante. As palavras, elas estão todas no dicionário da mesma cor, preta, por exemplo, tá? E daí eu tenho em rosa, em vermelho, em azul, as palavras mais utilizadas no nosso cotidiano. Então, eu peguei uma palavra aqui muito utilizada, que tá em rosinha, tá? Então, ali nós temos a pronúncia. O que quer dizer aqui do lado? Que a palavra light, ela pode ser substantivo, ela pode ser um adjetivo, ela pode ser um advérbio ou um verbo, tá? Então não é bem assim, eu preciso traduzir a palavra light, eu vou pegar a primeira palavra que eu tô vendo ali e vou botar na minha frase. Não. Eu preciso entender, eu preciso identificar, classificar o que esse light está fazendo na minha frase. Será que esse light está aqui como substantivo? Será que ele está aqui como verbo? Eu preciso compreender isso para que eu possa procurar no dicionário de forma eficaz a tradução correta, tá? Olhem aqui essa bolinha, vocês estão vendo? Bolinha S, bolinha ADJ, bolinha V, bolinha lá embaixo ADV, estão vendo? Então é S de substantivo, adjetivo, verbo e advérbio, tá? Então a gente tem que se familiarizar, a gente tem que estudar a classificação das palavras, fazer exercícios antes, tá? Se preparar para isso, para que eu possa identificar então qual é a função dessa palavra na minha frase. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui em alguns exemplos? Ó, the light isn't good enough to take a photograph. The light isn't good. Ok. Eu sei que isn't, por exemplo, eu já estudei que is é um verbo, tá? E antes do verbo, o que eu tenho antes do verbo? O sujeito. O sujeito da minha frase normalmente vai ser ou um pronome ou um substantivo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vi que esse light tá antes do verbo, ou eu acho que é substantivo. Então, a gente vai lá no S e vai ver o que faz sentido. Substantivo light é o quê? Luz. Daí nós temos ali em negrito algumas expressions, algumas expressões, phrasal verbs, tá? Isso também é extremamente importante, que depois da palavra que a gente está procurando, se tiver um on, um off, um to, alguma outra palavrinha, talvez possa modificar o sentido e talvez eu tenha que procurar essa expressão ali, tá? Então, ali, ó, para mim, por enquanto, o luz está fazendo sentido. Como 1 e 2 está a luz ali, a luz do sol, pode ser luz elétrica, né? Temos as expressões. Na número 3, olha ali, traffic light, sinal. Depende do lugar do Brasil que você tá, né? Sinal, sinaleira, semáforo. Então, imagina você traduzir
uma frase que está falando do semáforo, né? Que o semáforo está vermelho, e você traduzir como a luz está vermelha. É um erro, assim, básico, né, gente? Então, assim, temos que nos familiarizar com esse dicionário, tá? Também número 4 ali, pode ser a luz, essa light pode ser o farol do carro, tá? Mas então aqui, eu vou continuar a tradução, ó. The light não é, isn't, né? Is not, não é boa o suficiente para tirar uma foto, tá? Então, o que provavelmente vai ser light? Vai ser luz. A luz do sol, a luz da claridade, né? A luz elétrica do lugar onde eu tô tentando tirar essa foto, tá? Então, aqui seria a luz não é boa o suficiente para tirarmos uma foto, tá? Então, aqui, ó, tô marcando aqui o vermelhinho, seta vermelha no S de substantivo, ok? Certo, então vamos para o nosso segundo exemplo aqui. I only eat light cheese. Eu apenas como light cheese. Eu identifico, então, que aquele eat é um verbo. Antes do verbo, eu tenho o meu sujeito, ou seja, um pronome, nesse caso, I, eu, né? Apenas como. Então, eu preciso saber o que é esse light aqui. Ele está qualificando, está adjetivando o meu cheese, tá? Então, aqui, ó, o light eu vou identificar como adjetivo. Por quê? Porque eu apenas como queijo. E que tipo de queijo que eu como? E ainda assim, olha só, gente, apesar de eu já ter identificado que esse light nesta frase é um adjetivo, não é qualquer adjetivo que eu vou colocar ali. Porque se eu botar ali, ó, eu apenas como queijo claro, não faz sentido, tá? Então, como adjetivo, ele pode ser claro. Por exemplo, eu estou vestindo um vestido azul claro, tá? Não é o caso aqui. Próximo, não pesado ali, ó, leve, um objeto, uma comida. Opa, tô falando de queijo, queijo é uma comida. Então, eu estou dizendo aqui que o meu queijo é light, o meu queijo é leve. Eu também não poderia traduzir esse light como luminoso, como diz o número 5, né? Eu apenas como queijo luminoso. Não. Então, vejam aqui a importância da gente saber manusear esse dicionário, tá? Vamos para o terceiro exemplo, então. Her eyes light up every time she sees him. Tá? Então, nós temos o light como verbo aqui, tá vendo? Her eyes, os olhos dela. Depois eu tenho aquela palavra up, né? Talvez eu não esteja familiarizada. Every time, toda vez, she sees him, que ela vê ele, que ela o vê. Então, seus olhos, alguma coisa, toda vez que ela o vê, tá? Então, o light aqui tá como verbo, olhem o Vzinho ali, tá? E olhem só que interessante. No dicionário também está escrito, um bom dicionário, né, gente? Não é todo dicionário que tem isso, não. Entre parênteses, passado e particípio. Como é que é o passado do verbo light? Ó, ele pode ser lit ou ele pode ser lighted, tá? Então, um bom dicionário também te dá essa informação. Como seria o passado e o particípio desse verbo, tá? Então, ali, número 1, TR, transitivo. É um verbo transitivo, pode ser acender, tá? Então, olha só, os olhos dela acendem toda vez que ela o vê. Acho meio estranho, né? Acender-se a pegar fogo, light out, light up. Olhem só. Depois do light eu tenho o up, que é exatamente o que está me aparecendo naquela frase ali. Então, o light up aqui, ó, iluminar-se. O rosto da pessoa pode iluminar-se, os olhos da pessoa podem se iluminar, tá? Então, olhem aqui a minha frase. Os olhos dela se iluminam toda vez que ela o vê. Viram? Então, eu preciso, resumindo aqui, eu vou traduzir uma palavra, eu preciso saber a classificação dessa palavra na minha frase. Ela é um sujeito, ela é um substantivo, ela é um adjetivo, ela é um verbo, ela é um advérbio, né? Tenho que saber isso para depois eu poder abrir o meu dicionário, procurar dentro das possibilidades que eu tenho ali alguma coisa que faça todo o sentido do mundo, tá? Bom,
O nosso vídeo de hoje já chegou ao fim. Espero que você tenha gostado dessa dica de milhões que eu lhe dei, hein? Porque, olha, eu vou te dizer que eu tô no mercado como professora há mais de 20 anos e vamos botar mais uns 5 anos antes disso como aluna. E eu não lembro nunca, nesse tempo todo, de alguém ter parado e me explicado como utilizar o dicionário. Eu percebi que existia essa lacuna no estudo da língua inglesa ao preparar os meus alunos para provas de proficiência, que não é bem assim a gente abrir um dicionário e sair pegando a primeira palavra que a gente vê pela frente, tá? A gente precisa de um bom dicionário, saber todas as ferramentas que esse dicionário traz para mim, saber utilizá-las corretamente e o sucesso vai vir assim, ó, de bandeja para você, certo? Se você tem mais alguma dúvida em relação à prova de proficiência que eu não esclareci nesse vídeo, ou alguma outra coisa nesse sentido que eu possa lhe ajudar, deixa aqui o seu comentário, certo? Que vai ser um prazer esclarecer suas dúvidas. Bye bye, see you on the next video!